Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Estamos iniciando o programa Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, transmitindo através da internet para você. Programa este onde nós abordamos as diversas questões sobre educação, sempre na visão da doutrina espírita. Participe! Envie sua mensagem, faça sua pergunta e nós teremos o maior prazer de estar aqui lhe atendendo. Conosco, já aqui para fazer o programa, estamos aqui recebendo nosso querido Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, Marcos, paz e saúde a todos, que essas vibrações cheguem aos lares de todos. Gratidão, que Jesus nos inspire mais uma vez. Isso aí. Hoje, nós continuando a explorar o tema da educação moral, só que hoje com um olhar bastante específico sobre a família e os seus desafios desta atualidade, que não são poucos, e como a família pode trabalhar a educação moral diante desses desafios, lembrando que o Espiritismo indica a educação moral como solução para os problemas humanos. Então, essa vai ser a nossa abordagem no programa de hoje. E lembre-se, você está aí convidado a fazer a sua participação, a fazer a sua pergunta, porque, não é, Ronaldo, os desafios familiares de hoje em dia são muitos. E, naturalmente, que as pessoas se questionam como, diante desses desafios, aplicar a educação moral. Nós temos problemas de estrutura familiar, problemas de drogas, sexualidade, convivência difícil, enfim, são muitos os desafios. Vamos começar então a conversar, Ronaldo, como é que nós vamos abordar esse tema? Com certeza, Marcos. Olha, eu gostaria de iniciar pegando aqui a LDB, que é a Lei de Diretrizes Bases, e também a Base Nacional Comum Curricular, que é o BNCC. E que eles falam... o destaque é o seguinte, que é a importância da família na educação. Bom, a LDB, então, define a educação como um dever da família e do Estado, com foco no desenvolvimento integral do educando. A BNCC, por sua vez, busca um desenvolvimento mais amplo, envolvendo aspectos emocionais, culturais, socioambientais, em vez de apenas transmissão de conteúdo. Olha que interessante. Não só apenas a transmissão de conteúdo. Então, Marcos, já por aí podemos observar essa importância da parceria da família e escola. Quando se fala em parceria, ou seja, a educação vem como base a família, mas parceria significa que a educação como um todo também se coloca na escola, que não é apenas a transmissão de conteúdo. Eu vou começar aí, Marcos, para que nós possamos compreender como o Espiritismo vem contribuir e está uníssono com as nossas leis. Não foge em nada em relação a essa transmissão, a essa importância da educação nessa parceria. Por que eu quero colocar aí, Marcos? Porque tem muita discussão. Já falamos várias vezes aqui. Parece que estamos comentando algo de outro planeta. Será que isso vai acontecer? No último programa, nós falamos, muitos avanços estão ocorrendo. As leis estão aí corroborando em muito com o Espiritismo. Desde 1857, os Espíritos já nos colocam que é só através da educação e para destruir o egoísmo, que é a chaga da humanidade. Mas para que isso aconteça, a destruição do egoísmo está na base de uma família mais sólida, que realmente
preconiza em suas bases a educação moral, a educação do afeto, o desenvolvimento intelectual, a fraternidade, o espírito de solidariedade e por aí vai. Só que não podemos separar a escola da família e vice-versa, porque o nome está dizendo parceria. A parceria ela não exime de nada. É uma continuação do que a família está fazendo. Repetimos, a responsabilidade primeira é da família. Mas essa parceria, esses membros, esses atores que estão na escola, que vêm os alunos, os professores, a equipe de apoio, os diretores, enfim, todos esses agentes têm como base também a família. Ora, o nosso programa hoje vai justamente, a partir de hoje, vou deixar isso claro, porque é uma discussão ampla. Ela vem por base, a nossa discussão aqui, essa nossa lembrança, vem trazer à tona, enquanto nós não nos importarmos com a criança, com esse futuro de uma educação, na preparação desse futuro, que já começou lá atrás. Porque se fala em educação lá atrás. Nós já falamos aqui em Jesus como nosso maior exemplo, o mestre por excelência, trazendo como base a educação. E tantos outros que vieram, trazendo também essa importância da educação. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Isso não foi à toa que Jesus falou. Existe uma razão de ser porque Jesus falou. Então, eu estou colocando por base aqui as leis nossas que corroboram com o advento do Espiritismo. E vamos chegar lá no Livro dos Espíritos, na parte da infância, para que nós possamos compreender que nós, a família, pais, os que estão à frente, mães, avós, tios, não importa, que estão à frente dessa educação, tenha como responsabilidade e norte o futuro das crianças. Assim como nós, lá atrás, os nossos antepassados também tinham essa preocupação. E não é o acaso que nos traz aqui. Antes, Marco, eu gostaria de agradecer o Wilson, a Rosane, que está aí também, muita paz a todos, e outros que ainda vão chegar. Então, Marcos, eu gostaria de iniciar aí, eu sei que você já entendeu, com certeza, porque daí a gente vai dar um norte nessa nossa visão de parceria escola e família e vice-versa. Bem, você citou, Ronaldo, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, é a lei que rege a educação no Brasil, onde nós lemos, então, que a educação é dever da família e do Estado. Aí já está consignado uma parceria, né? Porque a lei não diz que é dever só da família ou só do Estado. Diz que é dos dois entes, família e Estado. E esse enunciado da lei, como você deixou bem claro, ele se casa perfeitamente com o que o Espiritismo, desde 1857, nos diz. E lembra, primeiro, que é a educação que poderá transformar a humanidade. Segundo, que o entendimento dessa educação, na ótica espírita, é a educação moral. E terceiro, né, que o lar, portanto, a família, é a primeira escola, a escola essencial para promover essa educação moral. E você lembrou que aqueles que fazem a escola, professores, alunos, direção, coordenação, inspeção, etc., todos vêm da família, todos têm família. Então, a família é a base. Quando a família falha, toda a estrutura social tende a falhar, porque, né, é o efeito dominó, a coisa vai em cadeia. O que nós temos assistido na atualidade, nesses desafios familiares, que é o tema de hoje, é justamente esse efeito dominó, esse efeito em cascata da falha da família na educação moral. Então, nós temos assistido várias gerações sendo lançadas na sociedade, mas gerações
que não foram moralmente educadas, não tiveram formação do caráter, não tiveram suas más tendências corrigidas, não foram formadas em bons hábitos, gerações que não aprenderam a pensar nos outros, a saber se colocar no lugar dos outros. Quando você começa a acumular isso, uma geração, 2, 3, 5, 8, 10 gerações, tudo nessa base, não na sua totalidade, mas em boa parte, é claro que os males humanos, eles tendem a crescer, é óbvio, e atingindo a todos. Mas para reverter esse quadro, então, o Espiritismo indica a educação moral, que tem que começar na família, mas que tem que abranger também a escola. E aí a parceria, como você bem citou, porque se a escola também falha, nós temos um problema na formação da família. Porque se eu vou para os chamados bancos escolares, passo lá vários anos da minha vida com uma série de aprendizados, mas não aprendo nada sobre família, nada sobre educação de filhos, nada sobre se colocar no lugar do outro, eu serei um pai que não saberei promover essa educação com os meus filhos. Então a coisa começa a se acumular. Por isso que o Espiritismo nos diz que precisamos, antes de mais nada, ter um novo olhar sobre a família. Nós precisamos ter um novo entendimento sobre a família. E para isso, eu trouxe aqui a palavra do Espírito André Luiz, que, aliás, a palavra não é dele, na verdade, porque ele está transcrevendo a palavra do benfeitor espiritual na obra Nos Domínios da Mediunidade. Calma, minha gente. O livro é sobre mediunidade, mas tem uma fala aqui sobre família que merece a nossa reflexão profunda. Então, eu vou passar a palavra aqui a André Luiz. Ele vai nos dizer: a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando os vínculos dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, neles se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização, a longo prazo, dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos do santuário doméstico em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois, através delas, a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Então, essas são as palavras do André Luiz, através do nosso querido Chico Xavier, que se encontram no livro Nos Domínios da Mediunidade, publicação da Federação Espírita Brasileira. Os espíritos estão aqui nos chamando a atenção, através do André Luiz, de que, quando nos unimos pelo matrimônio, né, quando constituímos uma família, um lar, nós estamos assumindo deveres sagrados, tanto para conosco, como para aqueles que poderão reencarnar através da materialização dos corpos orgânicos que nós vamos propiciar. Agora, não basta propiciar a reencarnação deles, não basta fazer isso, porque eles serão dependentes de nós. Nós já abordamos isso aqui no programa também. Quando reentramos na vida carnal, nós passamos pelo período infantil. Né? Você primeiro é bebê, não é mesmo? Vai aprender a engatinhar, andar, as primeiras palavras, vai crescendo, mas durante todo esse período, está aí o livro Nos Domínios da Mediunidade, durante todo esse período, se você não for cuidado, como é que você vai ficar? Se você não for educado, quem você vai ser? E aí, então, entra essa questão do desafio familiar.
de educar moralmente. E que existe uma coisa, Ronaldo, que é muito importante, que eu também me faça essa educação moral. Eis aí o grande desafio. Eu, pai, eu, mãe, tendo agora que me educar moralmente. Por que eu estou falando isso? Porque você pode dar sermões belíssimos, não é? Pode sentar lá com os filhos à sua frente, falar, mostrar, tudo bem. Tá? Mas se você não dá exemplo, isso aí vai por terra. Para dar exemplo, eu tenho que me educar moralmente. Então, é um trabalho contínuo. Tá, mas e aí? E a escola? Aí é que entra a escola, porque nem sempre eu consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de ajuda. Nem sempre eu vou conseguir dar essa formação moral aos meus filhos sozinho. Aí, o apoio dos especialistas, da escola. Então, tem que ter essa parceria, que, infelizmente, não vem acontecendo tão bem, tão amplamente como seria desejável. Mas o Espiritismo aponta que o caminho para a educação moral e o embate, né, o combate aos desafios familiares, necessita dessa parceria, né, que unamos os esforços. E aí entra também o centro espírita, porque a evangelização não pode ficar à parte, precisa trabalhar com a família de uma forma geral. Então, acreditamos que esse é o caminho. Perfeito, Marcos. Maria Clara está aí também já nos posicionando com perguntas, seja bem-vinda. Na primeira etapa, ela coloca assim, Marcos, quais são as soluções básicas urgentes de imediato para esses problemas entre a educação, escola, família e a sociedade? Nós já apontamos várias vezes sobre todos esses aspectos. Inclusive, nós falamos, há uma receita de bolo, os caminhos são possíveis. É a educação moral, e está aqui na BNCC, que já é o segundo ponto que você coloca aqui, Maria Clara. Porque nos últimos 30 anos a educação moral foi banida nos currículos escolares do Brasil? O que me diz os dois educadores desse programa? Banido não, está na lei. Muitas escolas, o Marcos falou isso no último programa, é bom nós relembrarmos, fazem o seu dever de casa, cumprem realmente o que está escrito, não é apenas a transmissão de conteúdos, mas ainda há muito a desejar. Não vamos aqui buscar culpados, não se trata de culpados, mas como você deixa claro aqui, não seria a prática que está faltando de realmente dar sentido ao que a lei já nos pede, nos permite? Existe todo um contexto, Maria Clara, político, interesses vários que estão intrínsecos aí e que nós estamos vivenciando cada dia mais sobre isso. Várias ideologias. Então, faz parte do contexto em relação à educação. Porque no meio acadêmico, o que eu mais brigava lá é o seguinte, e nas escolas também. A escola, como um corpo acadêmico, é um meio de criar debates, diálogos, discussões várias no campo do conhecimento. Porque isso faz a escola. Isso faz o contexto escolar, o contexto acadêmico, de pesquisa, de ir a campo. Mas, infelizmente, vemos muitos de nós, aí implica a família e educadores, que fecham questões em certos assuntos ideológicos e ponto. Não estão aí nem preocupados à frente do que vem para o futuro em relação às crianças e os adolescentes que estão aprendendo. Eu falo isso sem medo de errar. Salvo, como o Marcos falou e nós falamos aqui, há escolas, há muitos educadores, professores que fazem o seu dever de casa. Há muito o que fazer? Sim, há muito o que fazer. A lei, Maria Clara, está aí. Eu vou ler de novo, você talvez não tenha acompanhado, porque quando você chegou, mas está aqui, ó. A LDB diz aqui, ó, destaca a importância da família na educação. A LDB define a educação como um dever da família e do Estado, em foco no desenvolvimento integral. Eu vou deixar essa por baixo. Quando fala integral, é moral, bons costumes, ética, e vamos aí.
Com você, Marcos. Depois eu vou ler o BNCC. Muito bem. Maria Clara, eu vou pegar aqui os seus dois questionamentos. O primeiro é quais são as soluções básicas, urgente. Maria Clara, não existe solução imediata. O Ronaldo foi feliz quando disse que é complexo. Não dá para resolver o problema da educação de uma hora para outra. A nossa Cleiva Andrade, lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, um abraço a você, obrigado pela participação. Então, não pense em solução imediata, urgente, ela não existe. A educação é um processo. Compreender a educação é um processo. E hoje em dia a educação está muito misturada com, como o Ronaldo colocou, com ideologias, com pensamentos muito individualistas, e nem todo mundo que está na política, que está na educação, enfim, pensa no futuro, ou seja, tem visão de futuro. Estão muito atrelados ao aqui e agora. Existem interesses de grupos econômicos, de grupos educacionais, enfim, é muita coisa. Mas a educação moral ela vem acontecendo. O trabalho de formação ética ele está acontecendo. Nós temos diversos educadores aqui pelo nosso Brasil que têm trabalhado incansavelmente, incessantemente por isso. Temos projetos pedagógicos escolares muito bons por este Brasil afora. Agora, imaginando que a cidade do Rio de Janeiro tem mais de 1.500 escolas municipais. Se somar isso com o que existe em São Paulo, em Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, enfim, só os grandes municípios, nós temos milhares e milhares e milhares de escolas. E sabe-se lá quantos projetos pedagógicos, quantos interesses, falando apenas de escolas públicas por este Brasil afora. Então, não dá para ter uma solução tirada da cartola ou através de uma varinha mágica. É processo. Nós estamos trabalhando na formação das consciências, na sensibilização dos educadores para que compreendam a sua grande missão. É, na verdade, um trabalho de longo prazo. Nós não vamos conseguir reverter o quadro atual assim de uma hora para outra. E aí você pergunta por que nós não temos mais a educação moral nas escolas. Eu acredito que você está se referindo à época em que nós tínhamos a disciplina Educação Moral e Cívica na área à luz do Espiritismo. Nós não estamos falando dessa disciplina escolar, dessa matéria curricular. Não, não. Ela teve a sua parte boa, mas também teve a sua parte ruim, porque ela era manipulada por uma ideologia da época da ditadura militar. E, na verdade, a educação moral não precisa ser uma disciplina na escola para ser estudada. Porque quando falamos em educação moral, nós estamos falando em levar os alunos, em levar os filhos, os nossos educandos de uma forma geral, para conseguirem se colocar no lugar do outro, para que eles aprendam a fazer ao outro somente o que desejam que o outro lhes faça. Ora, não precisa de uma matéria específica, precisa de aula de educação moral para isso. Você trabalha a ética, você trabalha a empatia, a solidariedade o tempo todo. É isso o que deve acontecer. E vai trabalhar tanto na teoria, como principalmente na prática, ou seja, nas ações de cidadania. Temos muita coisa funcionando a esse nível. Claro que isso precisa ser ampliado. E aí sim, nós teremos um trabalho escolar que vai trabalhar a formação da pessoa de bem. É isso. Essa é a proposta do Espiritismo. Mas lembrando, Maria Clara, isso não deve acontecer apenas na escola. É muito importante que aconteça na escola,
mas não somente na escola. A educação moral tem que ser trabalhada também na família. Perfeito. Porque, não é, Reginaldo? Veja bem, porque se a família trabalha e a escola não trabalha, então a escola destrói o que a família está trabalhando. Mas se a escola trabalha e a família não trabalha, aí a família destrói o que a escola está trabalhando. Voltamos à questão da parceria para termos a educação integral que o Ronaldo leu aí na LDB. Pois é, e aqui nós temos aqui, seguindo aqui a nossa leitura, a BNCC, né? Que é a Base Nacional Curricular, ela fala assim, por sua vez, buscam desenvolvimento mais amplo, envolvendo aspectos emocionais, culturais e socioambientais, em vez de apenas transmissão de conteúdos. Vamos lá, aqui no Rio de Janeiro, as escolas trabalham o espaço do ser, que é justamente esse trabalho da afetividade, da moral, da ética, cultural. Tem esse momento para se trabalhar. Só que precário, porque quem está à frente desse trabalho? São os próprios professores que estão ali responsáveis pela sua disciplina, pelo seu conteúdo. O que acaba acarretando para eles um sobre-esforço, porque tem crianças também especiais ali, que muitas vezes os mediadores, facilitadores, nem têm em muitas escolas. Então, nós estamos vendo uma situação deficitária de sujeitos que estejam também ali, de elementos profissionais, para ajudar este profissional, o educador, à frente desse trabalho. Então, o espaço do ser fica deficitário. Olha que interessante. Está ali. Entendeu, Maria Clara? Todos estão nos entendendo aí? Rosane, Cleiva, Wilson. Existe, está ali. Eu estou falando porque eu tenho pessoas que trabalham na prática e têm um conhecimento sobre isso. O que ocorre na prática? Nada. O professor tem que dar o seu conteúdo, sobrecarregado com imensidão de fatores, de situações de conteudistas que ele tem que passar, que a cobrança vem de cima e vem rasgando, e são papeladas e mais papeladas em cima do professor. E um detalhe importante que é preciso nós compreendermos. Não há uma atualização para esses professores, que eu não gosto da palavra capacitação, não é capacitação, é atualizar, dar a esses profissionais uma atualização de recursos. Vários grupos que eles vão lá fora trazer de fora aqui para dentro. E esse é o outro terceiro ponto. Vocês sabiam que muitos assuntos neste aspecto moralizadores, estudo do ser, tudo isso, lá de fora vem daqui, sai daqui para lá para depois retornar para cá? Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, a situação de segurança em que nós vivemos. Professores, famílias, alunos que passam por tiroteios e não é fácil, e no dia seguinte tem que estar na escola como se nada tivesse acontecido. Está tudo bem? Vamos embora. É como se tentasse apagar com borracha algo que está ali dentro dele como um vulcão à espera de eclodir. E as crianças estão nesse tiroteio. Então, Marcos, eu estou tentando mostrar a Cleiva aqui, como você colocou bem, há todo um trabalho sendo feito, sim, precariamente ainda, por N situações. Mas, como você colocou, não é urgente, imediato, entendeu? Não é apressado. É um trabalho que é o quinto ponto de conscientização de fato, de todos nós. Mas muitos professores, muitos educadores estão, de fato, aí fazendo o seu trabalho. Pode falar, Tavares, te deixo aí à parte. Opa, meu amigo, desculpa, boa noite, mas quando você está falando dessa educação, eu tenho um neto que é autista. E o que eu estou observando hoje é que o número de crianças autistas nos diversos graus está populando. Como é que vocês, educadores, que já estão aí há muito tempo, estão vendo o que você falou? O professor se desdobra em ser professor e também cuidar do autista e de outras possibilidades, né, que tem.
Então, como é que a educação, eu queria fazer, está tratando, porque tem muito a ver com o meu neto, né? Porque ele tem 5 anos, né? Então a gente está aí está um processo, Sim, ele está melhorando. sim. E como é que a educação, vocês educadores, estão vendo esse quadro que hoje está populando de criança e com déficit de atenção, tudo isso que existe aí hoje no universo da criança, né? Perfeito. Ô, Marcos, só rapidinho. Infelizmente, Tavares e todos que estão aí nos ouvindo, é jogado. Não importa. Vamos fazer inclusão. Vamos fazer simplesmente jogar a criança ali para dizer que tem inclusão. Mas estão preparados? Tem fonoaudiólogo, tem psicólogo, tem um psicopedagogo ali inteiro. Tem quantos mediadores na sala de aula? As mães têm que pedir à Defensoria Pública para tentar ajudar, para colocar aquela criança, pedir para que ajude o professor. Olha, eu estou falando de conhecimento de causa, tá, gente? Eu tenho familiares, chegado bem próximo a mim, o Marco sabe, que passa por isso o dia todo. Eu estou aqui agora, está aqui imprimindo prova dentro de casa. Porque nem na escola tem um material para poder imprimir, porque é complicado. Então, vocês veem que é um acúmulo. Mas tem que, no final, tá lá. O IDEB está lá, tem que bater o IDEB. Vamos maquiar. Não vamos ser hipócritas. Aqui no programa não tem hipocrisia. É uma realidade nua e crua que nossos educadores e famílias também estão passando uma necessidade muito dura. Mas, como nós falamos, esperança nós temos. Eu sou um educador, vim de aula de faculdade, né, como professor de escola também. Marcos, nós vemos de longe aí nesse país, viajando por isso tudo. Quantas coisas nós ouvimos? Os trabalhos são feitos, sim. Mas, olha, não percamos a esperança, porque esse é o trabalho da divulgação, de continuarmos fortalecendo nossos professores, educadores que ainda estão aí na lida, que não é fácil pelo que eles estão passando. Eu vou citar uma coisa aqui da minha esposa. Um dia ela chegou aqui cansada, muito cansada, desistindo. Mas desistindo mesmo. Bala perdida, enfim. Aí eu fiquei calado, falei, calma, que tudo tem solução. Você não está sozinha. Muitos estão lá, mas eu não estou aguentando mais e tal, e tal. Enfim. Não passou 5 minutos, toca o telefone. Um ex-aluno dela, ela está aqui do meu lado, e chorou. Tia, que saudades! Eu me lembro do que você falava comigo, e era o pior aluno. Olha que interessante, o pior aluno. Eu estou retratando algo de fato. Ela falou, que resposta eu estou tendo? Eu falei, tá vendo? Você achava que esse aluno estava perdido. Olha que interessante. Então, está marcando até para vir aqui em casa, tomar um café. Ele estudou, se formou, enfim, mas era o pior aluno. Ah, tia, eu me lembro de você falando comigo, aquelas coisas e tal. Marcos, eu estou só para mostrar que é o trabalho ser feito, como Jesus, há 2000 anos, está fazendo ainda conosco. E aí, então, que nós entendemos que esse papel dessa professora é o papel da educação moral. Esse é o verdadeiro papel, é a verdadeira missão a ser realizada, que está na lei, que diz, né, que a educação tem que ir além da transmissão de conhecimentos, porque aí nós estamos realmente na educação. Porque quando você ensina conteúdos, você ensina conhecimentos, não quer dizer que você esteja educando. Educar é muito além do instruir, do adquirir conhecimentos ou habilidades técnicas para que você se forme aí em alguma profissão. A educação tem a ver com a formação do caráter, com o encaminhamento do ser humano para o bem. E esse bem é sempre o bem de todos. E o Espiritismo bate muito, mas muito nessa tecla. Agora, a nível de legislação, como é o caso da inclusão, nós temos, sim, uma legislação avançada,
aqui no Brasil. A questão é fazer isso sair do papel para a prática efetiva. Nós temos isso? Temos, claro que temos. Mas em toda a rede escolar, não. Infelizmente, não. Mas, como o Ronaldo colocou, é o nosso trabalho de formigas no formigueiro. Nós estamos levando isso, estamos falando, já fizemos diversas atividades, tanta coisa aí, já publicamos materiais e tantos outros que estão por esse país. A nível do movimento espírita, nós também estamos trabalhando. Tá? Vai acontecer agora no estado do Rio de Janeiro o encontro estadual de evangelizadores, promovido pelo CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Toda a temática está voltada para inclusão, para, na evangelização, sabermos, aprendermos a trabalhar com as diferenças e deficiências. E eu chamo aqui a atenção para um trabalho belíssimo que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul está fazendo. Eu tive a oportunidade, como convidado, de fazer uma roda de conversa online com os educadores lá da FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que estão trabalhando materiais e entendimentos, inclusive teóricos, sobre a inclusão e a questão das deficiências e diferenças do ponto de vista da imortalidade e da reencarnação. E a nossa querida Sônia Hoffmann, grande educadora, hoje ela já está aposentada, então ela está totalmente dedicada a essa questão espírita, a gente está desenvolvendo trabalhos maravilhosos que a FERGS está publicando no seu site. Então, depois do nosso programa, coloque na busca aí na internet Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Você vai ver o site, é só clicar no site e logo você vai ver toda essa parte inclusiva, toda essa parte pedagógica. Com um detalhe, que eu não sei se você que está nos acompanhando sabe, a Sônia Hoffmann, que é especialista, doutora, foi professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é cega. É isso mesmo. A Sônia Hoffmann é cega. Por causa de um tumor cerebral, ela ficou cega aos 15 anos de idade. E desafia todos os padrões, porque é impressionante o trabalho que ela realiza. Inclusive, agora ela passou a ser também uma das colaboradoras da revista Educação Espírita, a qual nós estamos à frente. Estou falando de movimento espírita, mas fora do movimento espírita, no meio escolar, meio pedagógico, tem muita coisa boa acontecendo a esse nível da inclusão e de como lidar melhor com as deficiências e diferenças. Tem muito a caminhar. Nossa, como tem. Nós temos muito que caminhar no entendimento, na metodologia, naquilo que temos que fazer, nas adaptações necessárias, mas tudo está acontecendo. Olha aí, o Tavares já providenciou, está aí o endereço na internet da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, você já está com esse compromisso aí. Depois do programa, acesse o site para conhecer, então, todo esse material sobre inclusão e como trabalhar deficiências e diferenças à luz da imortalidade da alma e da reencarnação, como o Espiritismo nos indica. E lembrando aqui, porque a Maria Clara fez aqui uma outra colocação, e ela falou que ela não estava se referindo àquela antiga disciplina da educação moral e cívica, mas, na verdade, do exemplo, desse trabalho que o professor, como educador, deve também fazer. E lembrando, porque o nosso tema são os desafios familiares, que nós estamos aqui focando muito aqui no professor e na escola, mas, concordo, a Sônia Hoffmann é maravilhosa, concordo. Lembrando que pai e mãe, avô e avó, tio e tia, são educadores de almas. Isso não pode ser esquecido. É no lar que eles também têm que atuar
como esses educadores, trabalhando essa formação do caráter, essa corrigenda das más tendências que muitos espíritos ainda apresentam. Isso é fundamental. Então, não esqueçamos que tanto lá na escola, mas como também na família, todos precisam vestir a capa de educadores desses espíritos reencarnados. E lembrando que o Ronaldo já falou, porque, na verdade, você fala dos espíritos superiores, somente a educação moral pode destruir o egoísmo, que ainda está conosco, né, Ronaldo? Não podemos dizer que nós não temos um tanto de egoísmo, porque temos. E como o programa mostra aí... Essa é a nossa Sônia Hoffmann. Tá? A flauta doce que ela tá muito bom. É isso aí. Bom, um dos desafios, não quero colocar como primeiro ou segundo, porque não existe. Todos são desafios. Mas é forte. É reconhecer-se que está no caminho certo e, às vezes, errando. Por que eu falo isso? Porque nós nos armamos muito. Eu vejo muitos de nós, pais, educadores, de forma geral, armados em relação ao que parece ser novo. Ah, não, isso aí é para a próxima geração, isso não é mais comigo. Poxa, a nossa experiência, depois que chegamos à tenra idade, a idoso, e é aí que nós temos muito o que falar e aprender. Ensinar e aprender. Porque, na verdade, ninguém ensina nada a ninguém. É uma troca de conhecimento. Então, esse é o maior desafio também. Um dos maiores desafios. Reconhecer-se em erro, reconhecer que tem muito que transformar, reconhecer que a transformação ela é única e pessoal, não é com o outro, é eu que tenho que me transformar. E como eu dei aqui o exemplo da minha esposa, que o aluno chegou agradecendo a ela, que hoje se formou, agradecendo a ela pela dificuldade, mas lembrou dela ao longo do caminho, que não fique preocupado se está funcionando ou não. Siga fazendo o seu melhor. Sempre o seu melhor. Pensando no outro, na sua transformação. Vai errar em algum momento, porque a pressão é grande. A adversidade é muito grande também. Mas, com certeza, como diz os espíritos, um só que tenha ouvido, evoluído, com aquela transmissão de conhecimento, e cresceu e se transformou, é uma estrelinha no céu que está brilhando. É o que Jesus, como educador e mestre, Marcos, e todos que estão aí, está fazendo conosco até hoje, através do processo de educação com amor. Nada forçado. O erro é nosso. Parte do nosso egoísmo, não de Deus, não do outro. E aqui no Rio tem um grande amigo que já desencarnou e deixou sua mensagem, que ele perdeu nos idos dos anos 60, o grande circo que pegou fogo, que é o famoso gentileza, uma palavra famosa dele. Gentileza gera gentileza. São coisas básicas do dia a dia. Então, a nossa transformação como educador é a nossa conduta na escola também. Porque rotular o outro, o nosso educando, é muito fácil. É um pestinha que está vindo. Deus, ministro, foi mandado. Já foi por terra todo o processo de educação que a gente está tentando fazer. Ah, não, errei. Legal, errou, faz parte. Não estou errado, não posso pensar assim. Vamos tentar fazer de novo. Entrar, dar um bom dia, boa tarde, não entrar, já bater na porta, não fala nada com os alunos. Ó, não quero assunto. Estou dando exemplo da escola. Família, nós já demos vários exemplos aqui na família. A proibição, a falta do diálogo, proibir por proibir, mas não é um diálogo em saber por que não pode aquilo. Nós somos de uma geração, nós já falamos aqui, que só no olhar o autoritarismo. Epa, saía de fininho. Hoje é o diálogo. Não pode. Quando eu estiver conversando com alguém, quer conversar? Pode até chegar. Pede licença, vamos lá conversar. Diálogo. Assim, quando você está conversando com um colega, você não pode ser atrapalhado.
Então, o jovem, o adolescente como nós, parece que nós nos esquecemos, Marco. Nós fomos lá atrás e, né? Ô, Marco, está me interrompendo, peraí, quando era novo, né? E agora, como mais velho, a gente... É interessante, Marcos, essa dicotomia que nós vivemos. Ficamos aqui, não, falamos de infância, parece que é uma infância que... Não, nós tivemos infância. Fomos adolescentes também. O Marcos, agora você está vendo ali calvo, ali um pouquinho, mas o Marcos era cabeludão, né, Marcos? Um dia o Marcos vai contar aqui, quem sabe o próximo, cabeludão, aquela coisa. Os tempos da mocidade. Né? Não é? Então, também tivemos as nossas nuances no passado, aprendemos, estamos crescendo. Como o Marcos falou, e os espíritos, a educação é um processo, esse despertar, essa sensibilidade, como você falou da nossa amiga aí, da nossa irmã educadora, que é cega. Eu tenho um caso de um outro que é surdo. Surdo. Foi convidado para assistir música clássica. Aí, é surdo? Eu ouvi música clássica? Ele foi. Depois ele veio dar o parecer dele. E ele falando em Libras, né, ali fazendo os sinais, ele falou que entendeu tudo. Ele sentiu, talvez muito mais do que aqueles que ouvem, mas não está nem aí, levanta no meio da sinfonia e vai embora. Mas ele olhou, ele olhando violino, o prato, tudo ali, ele observava essa sintonia toda através dos sentidos, da sensibilidade. Olha que interessante, Marcos. Ela não vê, ouve e sente de uma outra maneira, né? Tocar, fazer... Nós vamos do Mileco, né? Sim. Nós temos um amigo em comum. Então... A indiferença não está nesse processo da deficiência de falar, de ver, neurológico, mas sim da sensibilidade de sentir o outro, de sentir a si mesmo, de se colocar no outro. Eu acho, Marcos, muitos devem estar pensando, esse Ronaldo está viajando. Não, é isso que está faltando em nós, sentir. Nós estamos muito indiferentes, às vezes, num processo normal do dia a dia. E que na escola e na família, essa importância de estar com o outro no espaço, família, espaço de convivência, como você tem no seu livro, é que está faltando para nós. E a hora está oportuna, Marcos. Eu deixo aqui meu abraço, meu carinho a todos aí e deixo com você. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Lembremos, então, que para o Espiritismo, não somos espíritos reencarnados, espíritos em jornada evolutiva. O passado ainda nos pesa, mas nós já temos o olhar, ou pelo menos estamos tentando ter esse olhar voltado para o futuro e compreendendo que a reparação do passado e a construção do futuro estão no presente, no aqui e agora. E destacando o que o Ronaldo falou, dentro da educação, é imprescindível que tenhamos humildade, porque, de fato, ninguém ensina ninguém, mas todos aprendemos com todos. E quando você aprende, você tem que reconhecer que erra, que falha, tanto no lar quanto na escola. Mas tudo bem, errou, falhou, reconhece, pede desculpa e tenta de novo. Porque é assim que nós vamos crescendo até que vai chegar o ponto, por causa do nosso aperfeiçoamento, então, moral e intelectual, que não vamos mais errar, não vamos mais falhar. Mas é processo. Nós não vamos conseguir nos transformar para amanhã. Não, vai ser muito difícil. Mas precisamos nos prometer realizar essa transformação para amanhã. Porque senão você começa a adiar. E você está trabalhando consigo mesmo, e isso é se educar. Esse é o grande trabalho. O que nós temos assistido é que muitos educadores esquecem que precisam se educar. Esquecem que precisam estar constantemente aprendendo com os outros. Parece que quando
nós nos diplomamos, nós nos formamos, parece que nós já não precisamos de mais nada. Eu sei, eu sou. Não, você não sabe, e muito menos porque nós somos seres em construção. Então, não podemos perder essa perspectiva, tanto na paternidade e maternidade, quanto lá na escola, como professores. Então, aprender sempre uns com os outros. E através da educação moral, nessa visão da imortalidade, da reencarnação e da lei do progresso, trabalhar, então, a nossa moralização e espiritualização para que aqueles que estejam conosco possam também se trabalhar a moralização e espiritualização. Lembrando aqui, para encerrarmos, está lá, como nos diz Santo Agostinho, no capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando desencarnarmos, Deus vai nos perguntar: o que fizeste do filho que confiei a você? Então, pensemos nisso com bastante profundidade. E continuaremos aqui a nossa temática no próximo programa. Então, não esqueça de estar sempre conosco às segundas-feiras, 20h30, pela Web Rádio Estação da Luz. Mas, se você não puder estar aqui conosco ao vivo, você pode nos assistir a qualquer dia e horário, porque o vídeo do programa fica disponibilizado no canal da Estação da Luz, lá no YouTube. E você pode assistir o vídeo e enviar uma mensagem. Não há problema nenhum, em que nós teremos o maior prazer aqui de receber no nosso programa. Que Jesus nos abençoe, paz em todos os corações e até semana que vem, se Deus quiser.